Eu tenho uma mensagem importante para trazer para você, antes de nós orarmos, e eu quero que você preste bastante atenção. Está me ouvindo direitinho aí? Tranquilo? Então vamos lá. Diga assim comigo, por favor: quando algo ou um lugar muda, diga: é porque alguém acreditou. Quando algo ou um lugar muda, é porque alguém acreditou que era possível mudar. É porque alguém acreditou que era possível que aquilo mudasse. Diga assim comigo: qualquer lugar, diga qualquer pessoa, diga pode prosperar. Diga assim comigo: só é preciso que acredite. Qualquer lugar, qualquer pessoa pode vencer, pode prosperar. Só é preciso que ela acredite nisso. E quando eu falo acredite, acreditar não tem simplesmente a ver com dizer eu creio. É muito mais do que isso. O que mostra que uma pessoa crê, ou o que uma pessoa crê, são as suas obras. Amém? É o que ela faz. São as suas atitudes. E olha que coisa interessante, nós falamos sobre isso, né? Essa semana. As nossas colheitas de hoje revelam o nosso plantio de ontem. É assim ou não é? O que nós estamos colhendo hoje revela o nosso plantio de ontem. O que nós vamos colher amanhã, depois, daqui a um mês, daqui a um ano, vai deixar claro o tipo de semente que nós estamos plantando hoje. O tipo de plantio que nós estamos fazendo hoje. E isso não tem como negar. A gente pode dar desculpa, a gente pode dizer uma série de coisas, a gente pode justificar, mas a verdade é que a colheita mostra o plantio. O resultado mostra o que foi feito. Amém? Então, é mais do que dizer eu creio. É você agir como quem crê. É você se posicionar como quem crê. É você lidar com a vida, lidar com as situações, lidar com o que acontece com você como quem crê. Amém? Até porque, diga assim comigo, por favor: Deus não opera, não age em reino dividido. Deus não opera em reino dividido. Deus não age em reino dividido. Se nós não formos um, se nós não formos inteiros, ou íntegro, porque íntegro significa inteiro, nós não vamos. As coisas não caminham. Olha isso aqui, Lucas 11 diz assim, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, repita comigo, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes. Jesus conhecendo o quê? Os seus pensamentos. Disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Aonde estava a divisão?
Entendeu ou não? A divisão estava dentro, não estava fora. Porque quando nós falamos a respeito de divisão, as pessoas logo trazem isso para os relacionamentos. Está dividido com alguém, está brigado com alguém. Elas trazem isso para as coisas externas. Está certo, mas nem sempre a questão é externa. Muitas vezes a questão é interna. Muitas vezes a divisão está dentro. O problema está dentro. É aquele, eu digo que creio, mas eu me posiciono como quem não crê. Eu lido com as coisas como quem não crê. Eu ajo de maneira incrédula em relação às situações. E isso é um problema sério. Olha que coisa. Deixa eu só terminar aqui que eu falo. Passa, por favor. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Porque eles também faziam. Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês, diga comigo, o reino de Deus. Jesus estava ali representando o reino de Deus, revelando, trazendo para aquelas pessoas o reino de Deus, através das curas, através das libertações, através do que acontecia, das vidas que eram mudadas, de tudo que era restaurado. Mas, olha que coisa, tinha aquele que ficava admirado, tinha aquele que pedia um sinal, e tinha aquele que dizia que Jesus estava endemoniado, que ele expulsava demônio pelo dedo de Beelzebu. Demônio expulsa demônio, gente? Sim ou não? Não. Mas tinha aqueles que pensavam assim. E aí, nós precisamos estar atentos, porque a mesma coisa acontece hoje. Tem aquele que crê, tem aquele que fica admirado, fica deslumbrado com o que ele vê, mas a palavra não está dentro dele. Tem aquele que acha que não é bem assim. Tem aquele que está vendo os sinais e está pedindo sinal, porque ele não crê no que ele está vendo. Ele não toma posse para a vida dele do que ele está vendo. E Jesus está dizendo, olha, o reino de Deus é chegado a vocês. Vocês estão vendo os sinais. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo. Vocês estão vendo as maravilhas. Vocês estão vendo a cura, vocês estão vendo a libertação, vocês estão vendo a prosperidade, vocês estão vendo as portas sendo abertas, vocês estão vendo. Agora, se vocês não creem nisso, eu sinto dizer que reino dividido não permanece. Casa dividida não permanece, não prevalece. Eles tiveram uma oportunidade única, de estar com Jesus, de aproveitar aquele momento com Jesus, de viver os seus milagres, não só ver, mas viver os seus milagres, e perderam aquela oportunidade, porque aqui, nos seus pensamentos, aqui dentro, internamente, eles estavam divididos. Eles não eram inteiros. Eles não eram íntegros. Amém, pessoal? Amém, minha gente? Sabe, isso é para nos fazer pensar. Isso é para nos fazer pensar. Sabe, a gente
a gente não pode caminhar no meio termo, sabia? Diz que o pior lugar para se estar, repita comigo, diga, é o meio do caminho. O pior lugar para se estar é o meio do caminho. Porque quem está no meio do caminho nem vai e nem fica. É assim ou não é? Ele nem perde, ele nem ganha, ele está em cima do muro. Quem está no meio do caminho, ele nem prospera, nem perde. Ele não vai para lado nenhum, ele está perdido. O pior lugar para se estar é o meio do caminho. Nós não podemos viver dessa forma, aceitar viver dessa maneira. Uma vez que você se dispôs a buscar, uma vez que você se dispôs a orar, se dispôs a depender de Deus, então, vamos fazer, e fazer, diga comigo, direito. Fazer direito. Fazer com vontade. Fazer com espírito. Fazer de forma inteira. Fazer com integridade. Com integridade e não pelas metades. É fazer, diga comigo, de forma intencional. É fazer de forma intencional. É aproveitando as oportunidades e potencializando aquilo que Deus tem dado a você. Potencializando, aproveitando as oportunidades que Deus tem dado a você. E não deixando passar por um motivo ou por outro, por uma razão ou por outra. Olha que coisa interessante. 1 Crônicas, por favor. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você, diga comigo, não entrará aqui. No entanto, Davi, repita isso comigo, conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Disseram a Davi que ele não ia entrar. Disseram que não era para ele, que ali ele não podia. Que ele não entraria naquele lugar. Ele não só entrou, como conquistou aquele lugar. Ele mudou o nome daquele lugar de Jebus para a cidade de Davi. Ele colocou o seu nome naquele lugar. E aí, olha só, naquele dia Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, e por isso foi chamada cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. Diga isso comigo. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Disseram que ele não faria. Disseram que ele não podia. Disseram que ele não entraria. Mas essa não era a fé dele. Ele acreditava de forma diferente. Ele entrou, ele conquistou, ele pôs o seu nome e ele não parou por aí. Ele potencializou, ele multiplicou aquilo que Deus deu a ele. Ele reconstruiu a cidade ao redor. Eles restauraram os muros. Eles fizeram tudo novo. Eles mudaram aquele lugar. Eles transformaram aquele lugar. Eles mudaram a cara. Eles mudaram o espírito.
Eles mudaram os hábitos, os costumes daquele lugar. Eles deram um novo nome e uma nova cara para aquele lugar. Amém? Porque isso estava dentro deles. E não importava o que as outras pessoas dissessem. Não importa se disseram se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir. O que importa é o que está dentro de mim. E aqui dentro, diga assim comigo, eu creio. Não importa se disseram que vai dar certo ou se não vai dar certo. O que importa é o que está aqui dentro. E aqui dentro eu creio. Então, é isso que vai acontecer. E foi isso que ele fez. Amém? Sabe, não existe lugar ruim, não existe trabalho ruim, não existe empresa ruim, não existe ponto ruim, não existe bairro ruim. Sabe o que falta? São pessoas que têm o Espírito de Deus, a cultura da fé, a cultura do reino, e que chega naquele lugar e estabelece mudanças ali pela fé. Amém? Porque o que a gente vê acontecendo muitas vezes, e eu quero te despertar para isso, e faço isso com o maior amor do mundo, tá? As pessoas chegam nos lugares e ao invés de mudar o lugar, ela é mudada por ele. Ao invés de mudar a cultura, ela é mudada pela cultura do lugar. Ao invés de mudar, de influenciar com o Espírito que está nela, com a fé que há nela, ela é influenciada pelo Espírito que está lá. E esse é um problema. Esse é um problema. Olha que coisa interessante, ó. Nós tivemos uma reunião com a bispa ontem, e ela dizia o seguinte, ó. Ela dizia o seguinte: por muito tempo, o lugar onde o pai e a mãe dela vivem, eles deram aquela terra como terra ruim, como uma terra improdutiva, uma terra que não dava. E aí, há uns 2 anos atrás, a bispa enviou para lá, para ajudar a cuidar daquele lugar, um casal de obreiros internos. E eles chegaram lá e começaram a trabalhar o lugar. Começaram a trabalhar aquela terra, a cuidar da terra, cuidar do lugar. A princípio, ela disse assim: eu achei interessante, bacana, eu cheguei lá, já tinha verdura que antes não tinha, tinha uma fruta que antes não tinha, algumas coisas já começaram a mudar. Só que eu passei um tempo sem ir lá. E ela dizia assim: quando eu voltei lá agora, para ver os meus pais, eu me surpreendi. Ela disse: de tudo que você possa imaginar, tinha um pouco. Ela disse assim, ainda contando detalhes, né? Ela dizia assim: tinha alface, tinha rúcula, tinha almeirão, tinha aquele tomatezinho, como é que chama? Cereja. Ela dizia assim: até batata doce tinha. Até batata doce tinha num lugar que as pessoas davam por improdutivo. Um lugar que as pessoas tratavam como um lugar ruim, de terra que não produz. E eu cheguei lá, tinha de tudo. Então, o que faltava era alguém com um espírito diferente, com uma cabeça diferente, que chegasse para mudar aquela situação. Com uma direção diferente, uma orientação diferente, uma vontade diferente, e chegasse para mudar aquela situação. E foi o que o casal fez. Ela disse: foi surpreendente quando eu cheguei e eu me deparei com aquela variedade de coisas que eu não imaginava que eu encontraria, porque da outra vez que eu fui até tinha alguma mudancinha, mas não muita coisa.
mas mudou. Amém, pessoal? Então, onde você chega, você muda. Você não é mudado. Você influencia. Você não é influenciado. Se existe o mal naquele lugar, é ele que sai. Não é você que sai porque existe um mal lá. Não é você que abandona o ambiente porque o ambiente é pesado. É aquela carga negativa que torna o ambiente pesado que tem que sair. Entende o que eu quero mostrar? Sim ou não? Isso é algo que precisa entrar de verdade dentro de você. Isso é algo que precisa existir de verdade dentro de você. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Olha aqui para mim, eu vou te dizer o que vai acontecer. Se já não estiver acontecendo. Todas as vezes que você sofrer uma investida ou se deparar com um lugar um pouco mais pesado, mais carregado, você vai retroceder, você vai abandonar, você vai desistir dos teus projetos. Se foi Deus que te deu aquilo, você vai desistir daquilo, você vai abandonar aquilo porque o ambiente é ruim, porque o lugar é ruim, porque as pessoas supostamente são complicadas. Ou se não, você vai permanecer naquele lugar, mas constantemente vai se sentir pesado, vai se sentir oprimido, vai se sentir sobrecarregado. É assim ou eu estou falando demais? Eu sei como é que funciona. Eu sei como é que funciona, eu falo sem medo de errar. Agora, é para ser assim? Não, não é para ser assim. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Só que, às vezes, o que acontece? A pessoa até conquista algo. Ela até vence algo. Mas ela não dá sequência naquilo. Ela até entra na cidade que disseram que ela não ia entrar. Ela até conquista aquilo que disseram que ela não ia conquistar. Só que ela não coloca o nome dela lá, ela não coloca a identidade dela lá, ela não coloca a cara dela lá, ela não coloca o espírito dela lá, o espírito que há nela, o espírito de Deus, ela não leva isso para lá. Então, quando aquilo deveria estar crescendo, deveria estar prosperando, deveria estar construindo ao redor, restaurando ao redor, tudo deveria estar sendo mudado ao redor, lá está ela retrocedendo naquilo que ela já conquistou. Já está ela retrocedendo, voltando atrás naquilo que ela já tinha vencido, naquilo que Deus já tinha dado a ela. Amém? E isso, querido, é uma questão de espírito. Por isso, nós precisamos evoluir no espírito. Por isso, nós precisamos crescer no espírito, crescer na fé. Nós não podemos aceitar retroceder na fé. Amém? Ainda a bispa fez uma observação no culto dela, essa semana, e ela dizia assim, né? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com essa coisa de marca da besta, marca da besta, marca da besta, isso é o sinal da besta, isso é o sinal da besta, aquilo é o sinal da besta. E ela dizia assim, o que muita gente não entendeu ainda, é que cada vez que você cede, cada vez que você retrocede, cada vez que você deixa um pensamento, um sentimento contrário, um sentimento negativo tomar conta de você, cada vez que você abre mão daquilo que Deus te deu e deixa de prosperar naquilo que Deus te deu, porque você foi vencido por um sentimento, vencido por um pensamento, vencido por uma situação, você está aceitando essa marca na sua vida, a marca da derrota, a marca do fracasso, a marca da vergonha, a marca da humilhação, a marca da perda, a marca da besta que só quer que isso aconteça com você. Entende ou não? Então, não se trata de a marca da besta, o sinal da besta, se trata daquilo que as pessoas estão aceitando na vida delas todos os dias e que está conduzindo para isso e ela nem percebeu. Está conduzindo para esse final e ela nem percebeu. Está conduzindo para essa realidade e ela nem se deu conta. Já está lá.
já está tomando conta da vida dela. Aí, tem tudo para viver coisas gloriosas, tem tudo para viver o sobrenatural, tem tudo para construir uma fortaleza, para edificar uma cidade, para fazer algo com o seu nome, com a sua identidade, com a identidade de Cristo, algo que ela vai viver, vai desfrutar e vai ser glorioso, mas o negócio não vai. É assim ou não é? O negócio não vai. E não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Só que eu volto lá no começo do culto. Quando algo ou um lugar muda, diga comigo novamente, é porque alguém acreditou. Quando algo ou um lugar muda, é porque alguém acreditou que aquilo pudesse ser mudado. É porque alguém acreditou que aquilo poderia ser diferente, que poderia viver uma outra realidade, que poderia colher frutos diferentes daquele lugar, daquela situação, daquele relacionamento, e a gente abre, né? Aí a gente abre. Alguém acreditou, e por isso está colhendo, por isso está vivendo. Amém? Mateus 13. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Eles ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Repita isso comigo: e não realizou muitos milagres ali por causa do quê? Entendeu ou não? Sim ou não? Diga assim comigo: eu preciso. Diga valorizar. Diga o que é meu. Diga o que eu tenho. Diga o que Deus me deu. Nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu. Jesus saiu de onde? De qual cidade? De Nazaré. Não foi? Sim ou não? Se ele era dali, se aquele era o povo dele, se aquele era o lugar dele, será que Jesus não ficaria extremamente feliz e satisfeito em poder curar o povo daquele lugar? Poder libertar o povo daquele lugar? Poder transformar a vida das pessoas naquele lugar? Será que, tendo Jesus nascido em Nazaré, será que de todas as cidades não era para aquela ser a mais abençoada? Sim ou não? Mas não foi. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres naquele lugar, porque aquele povo era incrédulo. Ao invés de olhar para a sabedoria de Jesus, para o conhecimento de Jesus, para o poder que havia nele, para as maravilhas que ele vinha fazendo, e tomar posse daquilo para si, para a sua vida, eles preferiram olhar para o que não importava. Mas não é esse o filho do José, o filho do carpinteiro? Não é o filho lá da Maria?
Não estão todos os irmãos dele aqui conosco? Não estão todas as suas irmãs aqui no nosso meio? De onde vem esses sinais que ele faz? De onde vêm todos esses milagres? De onde vem tudo isso? Eles estavam preocupados com o que não interessava. E deixaram de lado o mais importante, aquilo que Deus havia dado a eles, o maior presente da vida deles, aquilo que mudaria de uma vez a história de vida daquelas pessoas. Eles não olharam para Jesus, eles ignoraram Jesus. Sabe, quando Deus dá algo a alguém, quando Deus faz algo por alguém, diga assim comigo, é só o começo. Quando Deus faz algo por alguém, quando Deus dá algo a alguém, não é por acaso, não é à toa. Aquilo é só o começo. Aquilo é só um sinal do que Ele pode fazer. Aquilo é só um sinal do que Ele quer fazer e Ele vai fazer. Só que o que acontece? Às vezes, nós não tratamos, as pessoas não tratam com o devido cuidado. Elas não recebem aquilo como um presente. Elas não recebem aquilo como o começo da mudança da história delas, da vida delas. Elas recebem como mais alguma coisa que ela recebeu. Mais alguma coisa que ela viveu, mais uma experiência que ela viveu. Não. Nós precisamos valorizar aquilo que é nosso. Sabe por quê? O que Deus faz na sua vida representa Jesus na sua vida. Representa Jesus na sua vida. Representa o reino na sua vida. A chegada do reino na sua vida. Entende o que eu quero mostrar ou não? Sim ou não? O surdo que foi liberto e voltou a ouvir, quando o demônio saiu, era a manifestação do reino de Deus. Era a manifestação do poder de Deus. Era Deus se revelando. Era Deus mostrando que Ele era Deus. Era Deus mostrando o que Ele podia e queria fazer na vida daquele povo. Amém? Jesus em Nazaré era o poder de Deus, era o reino de Deus naquele lugar. Ele estava ali, ele saiu de lá, ele vivia no meio, ele estava pronto para fazer, mas aquelas pessoas não creram. Eles não aceitaram aquilo. Eles não viram com bons olhos aquilo. E a gente tem que estar atento para não começar a olhar com maus olhos e tratar com indiferença os sinais que nós já estamos vendo, as maravilhas que nós já estamos vendo, o reino de Deus que já começa a se manifestar no nosso meio, porque começa assim, às vezes é uma cura, às vezes é uma libertação, às vezes é uma porta aberta, é uma situação que Ele desamarra, é algo que não acontecia que começa a acontecer, é algo que não dava certo e de repente começa a dar certo, começa a andar. Mas volto, isso é só o começo. E o quanto isso vai crescer depende do quanto você vai dar de crédito. O quanto isso vai crescer, o quanto isso vai se multiplicar, depende da forma como cada um vai tratar aquilo que tem recebido. Davi multiplicou. Davi transformou a cidade numa fortaleza. Davi transformou aqueles homens endividados, desgostosos de espírito que Deus deu a ele em verdadeiros guerreiros. Entende?
Tudo depende do valor que nós damos, do crédito que nós damos. Então, olha o que eu vou dizer a você e leva isso bastante a sério, tá? Bastante a sério. Quer vencer? Sim ou não? Quer uma vida bem-sucedida? Sim ou não? Para de olhar para a vida dos outros e começa a olhar mais para a sua. Para de olhar para o que acontece com os outros e começa a olhar mais para o que acontece com você. O que Deus está fazendo em você. O que Deus está fazendo por você. O que Deus está fazendo através de você. Amém? Até porque, diga comigo, se alguém pôde, diga eu também posso. Diga se alguém fez, diga eu posso fazer. Diga se tem gente vencendo, diga eu posso vencer. Diga comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode. Você pode. Só que não é olhando para o outro, é olhando para você. Não é olhando para a vida do outro, é olhando para a sua. Não é olhando para o que o outro está fazendo, é olhando para o que você tem que fazer. Amém? É olhando para o que você tem que fazer. Sabe, de verdade, se tem uma coisa que eu me seguro, tá? Eu me seguro, eu não sou sem educação nem nada, mas tem uma coisa que me irrita, é quando alguém chega perto de mim para falar de outro. A primeira coisa que me vem na ponta da língua, por que você não cuida da sua vida? Eu não falo por educação, mas eu acho que eu devia falar. E quando eu posso, com muito jeitinho eu falo. Porque as pessoas gastam tanto tempo cuidando da vida do outro e está deixando passar a sua. Passa tanto tempo cuidando das questões do outro e está deixando passar as suas questões. As suas. Jesus está ali, está querendo se manifestar, está querendo operar, está querendo fazer coisas grandes e a pessoa está olhando de onde ele veio, por que ele veio, quem que é o pai, que diferença que faz, quem é o pai, quem é a mãe. Que diferença que faz, ele nasceu em Nazaré ou em qualquer outro lugar, ele está aqui. Amém? Ele está aqui. É isso que importa. As coisas estão acontecendo aqui e é isso que importa. O reino de Deus está se manifestando na minha vida. E é isso que importa. Hoje pode ser uma medida pequena, mas essa medida vai se multiplicar e amanhã ela pode se transformar em algo glorioso, em algo extraordinário. E eu preciso cultivar isso, porque, diga assim comigo, nada acontece, diga de um dia para o outro. Diga assim, é uma construção. Diga uma vida vitoriosa. Diga, é uma construção diária. Uma vida vitoriosa é uma construção diária. É todos os dias. Eu dei o exemplo agora para você do que a bispa disse. Não foi do dia para a noite. Faz 2 anos que o casal está lá. Faz 2 anos que eles estão cultivando aquela terra. Faz 2 anos que está aguando, faz 2 anos que está adubando, faz 2 anos que está trabalhando, faz 2 anos que está mexendo a terra, faz 2 anos que está plantando, fazem 2 anos, não é do nada. Aquela terra não produziu sozinha do nada porque eles chegaram lá. Foram atitudes de fé e de perseverança durante os 2 anos, todos os dias, que trouxeram o resultado de hoje, que trouxeram a abundância de hoje, a prosperidade de hoje. Quando Davi chegou e possuiu a cidade de Jebus, ele não transformou ela na cidade de Davi, no lugar maravilhoso onde Davi vivia, no palácio que Davi vivia, de um dia para o outro. Certamente foram anos de reconstrução, foram anos de mudança, anos trabalhando aquilo para que aquilo chegasse onde tinha que chegar. Amém? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, é o seguinte, se você não ama o lugar que você está, se você não ama a família que Deus te deu,
se você não ama os filhos que Deus te deu, se você não ama o trabalho que Deus te deu, se você não ama a empresa, o negócio que Deus te deu, se você não ama o que Deus tem colocado nas tuas mãos e não cuida disso com zelo, com carinho, com cuidado, quem vai cuidar? Alguém vai? Não vai. Se você não investe pesado no que Deus te deu para fazer isso se multiplicar e crescer, alguém vai fazer isso por você? Sim ou não? Não vai. O interesse é nosso. O interesse é seu. Sabia? O maior interessado é você. A vida é sua. O resultado é seu. A colheita é sua. Se der certo, palmas para você. Se der errado, palmas para você também, porque foi você que plantou tudo isso. Então, eu preciso fazer o certo. Eu preciso colocar força. Diga assim comigo: eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Acreditar que aquilo pode mudar, acreditar que aquilo pode ser diferente, acreditar que eu posso viver uma outra realidade, uma outra história. Preciso acreditar. Marcos 11. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: diga comigo, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, repita comigo, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, conclua por favor. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele não fez por acaso. Ali tinha uma mensagem para os discípulos. Ali tinha um recado para os discípulos. Ele estava ensinando os seus discípulos que uma situação infrutífera, que uma situação que não agrega, algo que não agrega, que não soma, algo que traz prejuízo, algo que traz frustração, vai permanecer, vai ficar na vida de uma pessoa enquanto ela aceitar. Porque o dia que ela disser chega, acabou. Entendeu ou não? Quando Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma fruto de você, ele disse: eu estou colocando um fim nessa situação de uma vez por todas. E a figueira secou. Ele não aceitou mais que ele ou alguém passasse e fosse ali buscar frutos nela e não encontrasse. Ele estava mudando aquela situação pela fé. Ele estava resolvendo aquela situação pela fé. E mostrando aos seus discípulos que era possível. Que não precisava estar daquela forma. E aí, olha o que ele ensinou: tenham fé em Deus. E eu lhes asseguro que se você disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, diga comigo, não duvidar, em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, diga tudo,
diga tudo o que disser, lhe será feito. Tudo. Se você acreditar naquilo que você diz, então tudo o que você disser será feito, vai acontecer. E ele termina dizendo assim, ó, portanto eu lhes digo, diga comigo, tudo o que vocês pedirem em oração, diga, creiam que já o receberam, e assim, o quê? Lhe sucederá. Diga comigo novamente, eu preciso crer. Nós precisamos crer. Não pode haver em nós divisão. Reino dividido não subsiste. Casa dividida não subsiste. E às vezes a divisão está aqui. Às vezes a divisão está aqui. Às vezes ela não está fora. Ela está dentro. Ela está nos pensamentos. Ela está nos sentimentos. Ela está nas emoções. Está na forma como nós enxergamos as situações, o que acontece. Mas quando você entende isso e muda, então tudo muda. Amém? Fique em pé, por favor. Primeiro, nós acreditamos. Primeiro você acredita. E depois as coisas acontecem. Primeiro você acredita. Depois as coisas mudam. Primeiro nós cremos. Tudo está no crer. Se algo mudou, se alguma coisa mudou, se uma situação mudou, se uma pessoa mudou, é porque alguém creu que aquilo era possível. É porque alguém acreditou que aquilo era possível. Alguém lutou por aquilo. Alguém pôs força naquilo. Alguém valorizou aquilo. E se empenhou para que aquela mudança acontecesse. Alguém acreditou. E esse alguém precisa ser eu. Precisa ser você. Esse alguém tem que ser nós. Nós precisamos crer. Nós precisamos nos posicionar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Sabe, às vezes parece que as coisas demoram a acontecer. Às vezes parece que Deus não está respondendo. Às vezes parece que está levando tempo demais. Só que o tempo que as coisas demoram para acontecer é exatamente o tempo que nós levamos para nos colocar na posição. Quanto mais tempo eu demoro, mais tempo demora. Quanto mais eu estendo, mais se estende. Quanto mais tempo eu resisto, mais a situação prolonga. Quanto mais rápido eu entendo, quanto mais rápido eu me coloco na posição, mais rápido as coisas mudam. Mais rápido elas fluem. Mais cedo elas mudam, mais cedo elas acontecem. Isso é regra. Viu? Isso é regra. Isso é fato. Então, pega aquilo que Deus tem te dado. Pega aquilo que Deus tem feito por você. Pega todos os sinais que você já tem visto, já tem vivido. Pega todas as suas experiências e potencializa isso.
coloca força nelas. Multiplica. Multiplica. Não é assim, ó. É assim. Olha aqui para mim um pouquinho, por favor. Às vezes, quando alguma coisa acontece, quando as pessoas recebem algo de Deus, algo que estava esperando, algo que estava buscando, logo vem aquela sensação assim, ó. Ufa, recebi. Agora eu posso descansar. É assim? Sim ou não? Não. Está só começando. Você recebeu. Agora, você precisa manter isso e fazer crescer. Você recebeu, agora você precisa manter e fazer se multiplicar. Você recebeu, então agora você precisa manter e ir para coisas maiores. Não é? Né? Esse tem roubado muita gente. Tem roubado muitas pessoas. Tem roubado muitas vitórias. Porque e para. Não é assim? Ufa, agora eu posso. Agora estou tranquilo. Não, tá não. Tá não, só está começando. Só está começando. E quanto mais você quiser receber, quanto mais você quiser viver, mais força vai precisar colocar. Isso é a vida. Isso é o natural. Mais perseverança vai precisar, vai ser necessário. Às vezes, vêm as guerras, elas se levantam, e você precisa enfrentar, você precisa bater de frente. Às vezes o diabo cria situações para te desanimar, para te enfraquecer, para tentar te mostrar um quadro negativo, te fazer acreditar que é perda de tempo, que todos os seus esforços não estão adiantando, não está te levando para onde você quer. Ele luta para cegar os teus olhos, para cegar o teu entendimento. Ele luta para fazer de você como aquele povo. O reino de Deus está ali, está se manifestando, demônio está saindo, cego está enxergando, mudo está ouvindo, paralítico está andando, as coisas estão acontecendo, mas você está lá. Então, Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal. Querido, mas olha quanta coisa está acontecendo aí. Toma posse, lança a mão da tua fé e vamos. Senhor, me dá um sinal. Não vê, não percebe, né? Outras vezes Jesus está aí, está no meio, está fazendo, tem gente vencendo, tem gente conquistando, as coisas estão acontecendo, em vez de pegar o Espírito, ao invés de entrar no mover e seguir junto, mas de onde que ele tirou isso? Mas de onde saiu isso? Mas como é que o fulano fez isso? Como é que o ciclano fez isso? Mas como é que isso aconteceu? Como é que ele conquistou isso? Como é que ele comprou? Querido, tem coisa que não importa. Importa que Deus fez e pronto. É assim ou não é? Importa que Deus fez e pronto. E se eu crer, Ele vai fazer na minha vida também. Se eu crer, eu vou chegar também. Se eu crer, eu vou desfrutar também. Se eu crer, eu vou viver também. Porque Deus, diga comigo, não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata com indiferença. Ele não faz. Ele trata a todos de forma igual. Ele ama a todos da mesma maneira. O que difere uma pessoa da outra não é o amor de Deus. O que difere uma pessoa da outra e os resultados de uma pessoa para outra são os plantios e colheitas. Entende? Deus ama a todos igualmente, incondicionalmente. Quando ele morreu na cruz, quando o Senhor Jesus se
foi crucificado, ele não foi crucificado por 2 ou 3. Ele foi crucificado por todos. Ele foi crucificado pela humanidade de uma forma geral. Sabia? Quando ele desceu ao inferno e ele tomou as chaves da mão do diabo, que não tem a chave da sua própria casa, e ele nos resgatou da morte, porque a Bíblia diz que ali a morte foi tragada na vitória, e ele fez de nós mais do que vencedores. Não foi 1 ou 2, ele fez a todos. A todos. Agora, existe diferença entre o que uma pessoa faz e outra faz. Existe diferença entre plantios. Existe diferença de visão. Existe diferença de atitude. Existe diferença de fé. E é aí que nós precisamos trabalhar. Eu preciso trabalhar a minha fé. Eu preciso trabalhar o meu espírito. Eu preciso elevar o meu nível de fé, o meu nível de comunhão, o meu nível de relacionamento, e não descer ao nível do problema. Amém? Eu preciso elevar o meu nível. Elevar, não é descer, é elevar. E é assim que nós mudamos. É assim que nós vencemos. Amém? Feche os teus olhos, por favor. Eu quero que aí no teu lugar você diga a Deus, diga a Ele: Senhor, eu creio, meu Deus, se tem gente vencendo, eu posso vencer. Se tem gente fazendo, eu posso fazer. Diga: Senhor, se tem gente desfrutando, eu posso desfrutar. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, meu Deus, no Senhor. Eu creio na força do teu poder. Eu creio, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor pode mudar a minha vida, o Senhor pode mudar a minha história. Eu creio, Senhor, que eu posso viver uma outra realidade. Eu creio, Senhor, que eu posso viver resultados diferentes. Eu creio que eu posso viver resultados novos. Eu posso viver coisas novas, coisas que eu ainda não vivi. Eu creio, meu Deus, que eu posso conquistar o que eu ainda não conquistei. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor, que eu posso viver uma vida gloriosa, uma vida extraordinária. Eu creio, meu Deus, ó Senhor, que o sobrenatural pode acontecer na minha casa, pode acontecer na minha família. Eu creio, meu Deus, que as portas podem se abrir para mim, os caminhos podem se abrir para mim. Eu creio, meu Deus. Então se manifesta na minha vida hoje. Diga isso a Deus, diga: Senhor, se manifesta na minha vida hoje, meu Deus, se manifesta, meu Pai. Eu peço, ó meu Deus, porque, Senhor, eu não sou, meu Deus, como aqueles, meu Pai, que estavam vendo o reino dos céus, vendo os sinais, vendo as maravilhas, ó meu Deus, e pedindo um sinal, não, meu Deus, Senhor, eu não sou como aqueles que o Senhor estava ali na cidade deles, junto com eles, mas pela incredulidade deles o Senhor não pôde operar milagres naquele lugar. Não, Senhor. Eu creio, meu Deus, eu creio que na minha vida pode ser diferente. Eu creio que comigo pode ser diferente. Eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eu posso conquistar a minha cidade, eu posso conquistar o meu espaço, eu posso conquistar o meu lugar, eu posso conquistar, oh meu Deus, a minha libertação, eu posso conquistar a minha cura, eu posso conquistar a salvação dos meus, a libertação dos meus. Eu creio, meu Deus, eu creio que eu posso conquistar, ó meu Deus, a minha independência financeira, eu posso conquistar a minha prosperidade, eu posso, meu Pai, eu posso, meu Deus. Então opera na minha vida hoje, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diga a Ele que você crê. Em nome do Senhor Jesus, diga a Ele com toda a força da tua vida que você crê. Diga a Ele: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nenhum dos problemas que eu tenho enfrentado, nenhuma das situações que eu tenho vivido, ó meu Deus, vai permanecer, vai prevalecer na minha vida. Eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu creio que o Senhor pode mudar minha história, eu creio que o Senhor pode mudar minha realidade, eu creio, meu Deus. Então se manifesta na minha vida hoje, santo e poderoso Deus,
eu peço, Senhor, olha para o teu povo, olha para a tua igreja, olha para essa pessoa, ó meu Deus, ela crê, meu Pai, ela crê no Senhor, ela crê no teu poder, ela crê, meu Pai, no sobrenatural, ela crê, meu Deus. Então entra com resposta, ó meu Deus, entra com providência, entra com a mudança, entra com a solução, entra, meu Deus, com a definição que ela precisa. Ah, meu Deus, se há situações amarradas aí, desamarra, se há situações embaraçadas, desembaraça, se há portas, meu Deus, que se encontram fechadas, ó Senhor, abra, meu Pai, ó meu Deus, se há situações indefinidas, defina, em nome do Senhor Jesus, ó meu Deus, se há pessoas enfermas, ó meu Pai, entra com a cura, com a libertação, em nome de Jesus, mas não deixa as coisas do jeito que estão, não deixa as coisas da maneira que estão, não deixa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, diga a Ele, Senhor, eu não aceito a mesma vida, eu não aceito os mesmos resultados, eu não aceito a mesma condição, eu não aceito os mesmos problemas, eu não aceito, Senhor, em nome do Senhor Jesus, diga, se há um mal lutando contra a minha vida, se há uma força maligna lutando contra a minha vida, diga, eu determino que ela caia por terra, se há uma opressão maligna sobre a minha vida, diga, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus, não vai permanecer, não vai prevalecer, diga, o mal não vai prevalecer, os problemas não vão prevalecer, as adversidades não vão prevalecer, a amarração não vai prevalecer, a enfermidade não vai prevalecer, não, meu Deus, a dúvida, o medo, a incredulidade não vão prevalecer, diga, eu repreendo da minha vida no nome de Jesus, diga, eu determino que saia, eu determino esse problema que saia, eu determino essa amarração que saia, eu determino essa maldição saia, em nome do Senhor Jesus, diga, eu determino a esses pensamentos negativos, a essa opressão maligna que saia, diga, em nome de Jesus, saia, diga, enfermidade saia, espírito do fracasso, da miséria, da derrota, da vergonha, da humilhação, diga, saia, em nome do Senhor Jesus, diga, a minha vida não é o teu lugar, a minha vida não é o teu lugar, eu não aceito, eu rejeito, eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Ah, santo e poderoso Deus, faça uma faxina, ó meu Deus, faça uma verdadeira limpeza espiritual na vida do teu povo, ó meu Deus, se há situações que vêm se arrastando, que vêm perdurando, ó meu Deus, eu repreendo agora e eu determino que elas caiam por terra de uma vez por todas, meu Deus, se há pessoas que têm sido vítima de inveja, vítima de olho gordo, vítima de palavras contrárias, palavras negativas, se há pessoas que têm sido vítimas, meu Deus, de obra de macumbaria, de feitiçaria, eu repreendo no nome de Jesus esse mal, se há pessoas, meu Deus, que têm sofrido com levantes espirituais, eu repreendo esse levante agora, eu repreendo essa força maligna agora, eu repreendo essa atuação diabólica agora, eu repreendo, eu determino que saia, em nome do Senhor Jesus, saia toda força do mal, toda força maldita, em nome de Jesus, saia, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, cobre o teu povo com o teu sangue, diga a Ele, Senhor, me cobre com o teu sangue, diga a Ele, Senhor, passa do teu sangue sobre a minha vida, passa do teu sangue sobre a minha casa, passa do teu sangue sobre a minha família, passa do teu sangue sobre tudo que me pertence, diga em nome do Senhor Jesus, diga, eu tomo posse de vitória, eu tomo posse. Do que é que você toma posse? Fala, em nome do Senhor Jesus, fala, em nome do Senhor Jesus. Se você tiver fé, se você acreditar em Deus, você vai dizer a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, aquilo que você disser vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Então diga, faça sair pela tua boca, em nome de Jesus, faça sair pela tua boca. Do que é que você toma posse? O que é que você vai viver? O que é que vai acontecer? Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declara isso, profetiza isso, diga, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha libertação, diga, eu tomo posse de prosperidade, de abundância, eu tomo posse no nome de Jesus da salvação dos meus, dos da minha casa, eu tomo posse de restauração, de transformação, eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus.
Eu tomo posse. Diga: Senhor, eu não vou ser influenciado, eu vou influenciar. Diga: eu não vou ser mudado, eu vou mudar. Diga: onde eu passar, aonde eu entrar, aonde eu pisar, em nome de Jesus as coisas vão mudar. As coisas vão acontecer. Em nome de Jesus, culturas serão mudadas. Culturas serão transformadas, hábitos serão transformados, ambientes serão mudados. Eu creio, Senhor. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus, diga: eu creio. Eu creio, eu tomo posse disso. Em nome do Senhor Jesus. Isso, se posiciona. Se posiciona. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é a área da tua vida? Qual é o lugar da tua vida que não estava bom? Qual era a área da tua vida que não estava boa? Em nome de Jesus, se posiciona, coloca a tua marca lá, coloca a tua cara lá, coloca em nome do Senhor Jesus o teu nome lá. Diga: diabo, aqui é meu e aqui você não toca mais. Em nome do Senhor Jesus, esse lugar pertence ao Senhor Jesus e aqui você não toca mais. Em nome de Jesus. Se posiciona. Se posiciona. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Isso. Não para não, fala. Fala. Eu não sei o que precisa acontecer aí, você sabe. Então faz sair pela tua boca. Porque tudo aquilo que você pedir em oração crendo, você já recebeu. Então faz sair pela tua boca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante, por favor. Coloca isso dentro de você. As coisas mudam quando você crê e se posiciona. As coisas acontecem quando você crê e se posiciona. E crer independe de circunstância. Crer independe da sua realidade. Quando você crê e pronto. É assim. Não importa se disseram que você pode ou não pode. Se disseram que vai dar certo ou não vai dar certo. Se disseram que é para você ou que não é para você, não importa. Importa o que você crê. Importa o que Deus colocou dentro de você. Fique com o que Deus colocou dentro de você. Fique com o que Deus colocou no teu coração. Porque é isso que vai acontecer. Fique com o que Ele está falando aí dentro. Porque é isso que vai acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega o que é teu. Pega o que Deus tem te dado. Potencializa, coloca força, multiplica isso pela fé, multiplica isso pela fé, em nome de Jesus, multiplica isso pela fé, porque é só o começo. Coloca isso dentro de você, é só o começo, é só o começo, é só o começo do que Ele vai fazer. É só o começo do que vai acontecer. É só o começo. Só o começo. Em nome de Jesus. Toma posse disso aí dentro de você. Toma posse. Em nome de Jesus você vai crescer de todas as formas, de todas as maneiras. Em todos os aspectos. Em nome de Jesus. É só o começo.
É só o começo. É o reino de Deus se manifestando. É Deus mostrando a você o que Ele pode fazer. É Deus mostrando a você o que Ele quer fazer e Ele vai fazer. É só o começo. É só o começo. Em nome de Jesus. Adore a Ele. Diga isso. Deus poderoso pra fazer infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. chega em minha boca. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece os corações. Erga suas mãos, por favor. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa, a tua família. Eu abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos. Eu abençoo tudo que te pertence, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Hoje é dia 1º, e eu quero que você repita isso comigo. Diga: Senhor, diga: eu consagro ao Senhor o mês de outubro. Diga: eu declaro. Diga: eu profetizo. Será o melhor mês da minha história de vida até então. Diga: o que não estava dando certo vai dar certo. Diga: o que não estava fluindo vai fluir. Diga: o que estava amarrado será desamarrado. Diga: o mês de outubro, diga, será glorioso, será extraordinário em todas as áreas, em todos os aspectos da minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, consagra esse mês, cada dia, cada semana, Senhor, e que ela viva o milagre novo, que ela viva coisas novas a cada dia, Senhor. Que ela veja, meu Deus, aquilo que o Senhor tem colocado, confiado nas mãos dela, se multiplicando de forma milagrosa, de forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. E que outubro fique registrado, Senhor, como o melhor mês da história de vida dessa pessoa até então, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Dê para Jesus bem forte uma salva de palmas.